Você sabia que é humanamente possível para qualquer pessoa ter uma mente silenciosa? Eu realmente vim aqui hoje falar com vocês sobre isso, porque recentemente, né, atendendo uma das pessoas, né, que eu atendo nas mentorias, né, porque eu sou formado em psicologia, também dou as mentorias, e nesse atendimento específico, estava conversando com uma pessoa, né, e eu falei pra essa pessoa, né, sobre a questão de que, assim, de que a paz, né, na minha percepção, ela é a base da felicidade. Que quando você tá em paz, você fica feliz com as coisas, sabe? Mesmo as coisas que não fariam você feliz te tornam felizes. Por quê? Porque você tá em harmonia com você e que a paz, ela vem de uma mente silenciosa. E aí foi muito interessante, porque não é a primeira vez, né, que eu falo isso, né, para uma pessoa, e a pessoa ela ficou bem surpresa, sabe? Ela trouxe assim mesmo, falou assim: "Nossa, eu não sei o que é uma mente silenciosa. Eu realmente preciso estar sempre com um fone de ouvido, ouvindo um podcast, ouvindo uma música para conseguir me concentrar. Sempre que eu tô com tempo livre, né, eu geralmente vou pro meu celular e eu fico ali scrollando, né, redes sociais e tal. E às vezes realmente eu não me sinto bem fazendo isso, mas, eu não consigo, né, nesse momento fazer algo diferente. Às vezes eu até me cobro, me culpo e tal. E é super interessante, né, porque eu fui muito sincero também com essa pessoa, eu falei: "Olha, eu consigo, entender, né, o que é ter uma mente extremamente desequilibrada e barulhenta, né, porque não é uma vergonha, sabe, a gente reconhecer que a nossa mente está desequilibrada e está barulhenta, é inclusive necessário. Porque quando a gente reconhece que a nossa mente tá barulhenta e está desequilibrada, a gente pelo menos sabe que a gente precisa resolver isso. Então a gente começa a trabalhar na direção disso. E eu falei para essa pessoa, eu falei assim: "Olha, a primeira vez quando eu fui buscar um processo de autoconhecimento, eu dormia 11 da noite e acordava às 2 da manhã tendo pesadelo, achando que estava perdendo o horário, que era às 8 da manhã e eu acordava umas 7h30. E aí eu voltava a dormir, dormia mais 1 hora e meia, acordava com pesadelo de novo e eu estava extremamente, tipo assim, desequilibrado, processo de ansiedade lá no alto, assim, batendo no topo, sabe. E eu só conseguia dormir com um vídeo passando no computador, porque na época eu não tinha uma TV no quarto que eu dormia, então eu pegava meu computador, meu notebook, colocava um vídeo no YouTube ou até mesmo em algum streaming e tal, eu só conseguia dormir com aquele barulho, porque se eu tivesse em silêncio, ficava uma coisa assim, um barulho na minha cabeça, minha mente falando, e eu ficava ali, eu não conseguia pegar no sono. E isso, assim, tipo, durou na minha vida, assim, anos e anos e anos, assim, tipo, mais de década, né. Só que com o tempo, conforme eu fui, né, sendo orientado pela minha terapeuta a fazer, né, algumas práticas específicas, a fazer alguns, a trazer para o meu hábito de vida, né, alguns comportamentos específicos, a olhar para algumas coisas, por exemplo, da minha alimentação, né, a olhar para algumas coisas, por exemplo, como, o tipo de vídeo que eu consumo, o tipo de música que eu consumo e uma série de outras coisas, com o passar do tempo, né, a minha mente ela foi ficando uma mente mais tranquila. E é claro, né, depois, poder meditar, né, meditar, lembrando, quando eu falo meditação, não é você fechar o olho e não pode pensar em nada, é você fecha o olho, a sua mente vai ficar pensando em qualquer coisa que ela quiser e você só procura ficar assistindo aquilo como se você tivesse sentado no sofá, a TV tá ligada, tá passando um comercial e você tá ali olhando para aquilo, mas você não vai interagir com aquele comercial, você não vai se relacionar com aquele comercial. Então, a meditação que eu tô falando aqui nesse momento é esse tipo de meditação, existem outras, mas é esse tipo. Então, você fecha o olho, a sua mente fica ali pensando mil e uma coisas e você fica assistindo ela pensar no que ela quiser, deixa ela devanear, sabe? Ah, mas eu não gosto desse pensamento. Não tem essa de não gosto, deixa ela devanear, entendeu? Ah, esse pensamento me incomoda. Não tem essa, deixa ela devanear. Sabe, não é um jogo, não é ali não é um tribunal pra você prender, condenar alguém. "Ah, esse pensamento não pode, é proibido, isso é errado, isso é feio, isso a minha família ficaria, nossa, o que que vão achar de mim se souberem que eu penso sobre essas coisas?". Não é o momento pra isso. O momento da meditação é um momento de liberdade, onde você permite que a sua mente faça o que ela quiser, desde que você apenas assista e não interaja com aquilo. A gente vai interagir, entende? Então, assim,
Vai ter momentos que a gente vai interagir? Vai. Aí o que você faz quando você percebe que você já tá interagindo com aquele pensamento? Volta pro lugar de não interagir. Então para. E deixa ela pensando de novo, ela vai metralhar. Se você aceitar a sua mente metralhar por algumas semanas, por alguns meses, vai chegar um momento que você vai perceber que ela começa a ficar silenciosa. Por quê? Porque você tá. É como se você abrisse uma torneira de uma caixa d'água de 100 mil litros. Parece que aquela água não vai acabar nunca, né? Porque tá ali, né? Caindo, 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 caindo. E não vai acabar, não vai acabar nunca e tal, não sei o que lá. Mas uma hora aquela água acaba. E quando você deixa sua mente, então, nesse processo, né, ela vai esgotando, porque você encheu ela de informações, você encheu ela de coisas. Entendeu? E isso vai fazendo com que, com o tempo, isso vá diminuindo. Desde que, né, também, que você ajude. Né? Ajude em que sentido? Pare de consumir tanto barulho, sabe? Porque a gente não percebe, mas assim, a gente foge dos nossos sentimentos e das nossas emoções mal resolvidas buscando esses barulhos. Então a gente tá sempre querendo ouvir podcast, tá sempre querendo ouvir música, tá sempre querendo assistir vídeo, tá sempre querendo scrollar, tá sempre querendo estar com a mão no celular, pegando o celular e tal. E assim, isso é uma forma de fuga. Por quê? Porque tem algum sentimento ali dentro que não tá bem resolvido. Vou até contar uma coisa que eu contei lá pro Kazê, que a gente tava gravando há pouco, né? O Escuta Teus Brothers, lá do canal Além do Tabu, que a gente trabalha junto. E eu contei uma coisa, que assim, que nas últimas semanas eu acabei mentindo na hora que eu falei uma coisa. Porque eu tava numa situação onde tinha várias pessoas e pra eu realmente ser honesto ali, sincero, eu ia ter que me explicar em uma coisa que eu não queria me explicar pra aquelas pessoas. E aí eu acabei mentindo sobre algo, só que assim, né, dos meus amigos que tava lá, ele é uma pessoa assim que eu tenho bastante contato com ele e tal. E depois ele voltou nesse assunto comigo outras vezes, né? E eu fiquei tipo assim com isso. Falei, cara, por que eu menti, né, meu? E aí eu tinha muito claro. Falei assim, cara, eu não queria me explicar pra aquelas pessoas e tal. Ah, eu fiquei com vergonha. Ah, não sei. Tipo assim, motivos humanos. Sabe motivos humanos? Na hora de você ficar com vergonha, na hora de você não quer assumir uma verdade. É por alguma coisa ali. Aconteceu. Então assim, sou um ser humano, né? Só que o fato de eu ter sustentado essa mentira, né, e ter feito essa mentira, toda vez que eu via o meu amigo e ele tocava nesse assunto, tipo assim, tal, aquilo voltava, entendeu? E aquilo começou a me incomodar. E aí a última vez que eu conversei com ele, que foi no domingo, né, então hoje é terça-feira, tô gravando aqui o vídeo, ele tocou nesse assunto. E aí eu fiquei assim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso falar logo a real pra ele, assim, tal, porque não é nada grave. Eu só não queria me explicar pra aquelas pessoas, honestamente. Só que assim, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque eu já vinha refletindo sobre isso há uns dias, porque eu tava sentindo uma angústia no peito, sabe? Um aperto no peito, entendeu? Porque eu tinha mentido e porque, cara, não faz sentido ficar mentindo. Só que aí, toda vez que eu ia refletir sobre isso, eu ficava com medo. Ficava com medo do quê? Ah, mas será que ele vai realmente confiar em mim agora? Porque se eu chegar nele e falar que eu menti, será que ele não vai ficar encucado achando que eu minto sempre? Entendeu? O que será que ele vai achar sobre isso, sabe? Ah, será que a mente de um ser humano comum, né, quando a gente tá num conflito interno, saca? E aí o que acontece? Ontem eu cheguei a uma conclusão. A conclusão, né? E não é uma conclusão nova, mas a cada situação é única. É uma conclusão que eu realmente, eu já sei que ela é um fato, mas sempre quando a gente tá lidando com algo, é sempre uma nova experiência, né? Por mais que você saiba, é sempre uma nova experiência. E aí eu cheguei à conclusão de que eu falei, meu, eu só vou ficar em paz se eu falar a verdade pra ele. E não é sobre eu ter que falar a verdade pra ele porque eu tenho a obrigação de falar a verdade pra ele, mas é porque assim, a minha paz só vai existir se eu for honesto comigo, porque quando eu menti pra ele, eu menti pra mim também. Por quê? Porque eu escolhi o caminho da verdade, o caminho da honestidade. Então, acima de tudo, eu menti pra mim. Então, quando eu cheguei e eu chamei esse amigo pra conversar, foi muito interessante, porque ele ficou até ansioso. Ele falou: ai, o que eu fiz? Eu fiz algo de errado? Né? Eu falei: não, eu que na verdade quero conversar uma coisa contigo, eu preciso me abrir sobre uma situação com você. E a gente marcou um horário e tal, né? No qual ele podia, porque ele tava no trabalho dele, quando eu conversei com ele. E aí, quando a gente foi conversar, eu expliquei pra ele. Falei: ó, eu menti pra você em relação àquele assunto e tal, não sei o que lá. E assim, mas a verdade é que é isso que aconteceu. E é isso, né? E aí ele falou assim, ele falou, mas por que você não falou lá naquela hora já e tal? Falei, olha, honestamente, falei assim, lá tinha pessoas que não iam entender
esse raciocínio que eu tô te explicando aqui, e eu realmente conheço as pessoas, e eu identifiquei na hora. Falei, cara, vai todo mundo achar que eu tô viajando na maionese, que eu tô muito louco, se eu for tentar me explicar, eu não vou me explicar. E aí eu menti. E aí ele conseguiu me compreender super tranquilamente, assim, tal. A gente conversou sobre outras coisas, totalmente não sobre isso, né? E aí no final, eu agradeci ele, assim, tal. Falei, cara, muito obrigado e tal, por ter, tipo, me ouvido e tal, me compreendido. E ele até falou, meu, se você quiser desabafar, é só me chamar e tal, fica tranquilo, né? E dali em diante, eu fiquei em paz. A minha paz voltou. Então veja, esses barulhos, esses montes de pensamentos, essas fugas que a gente tem de querer ficar no celular, de querer ficar ouvindo música, de querer ficar no podcast, não sei o que lá, o tempo todo, é porque a gente tá fugindo de coisas assim. No seu caso, pode não ser uma mentira. Pode ser uma coisa que você queria ter falado e não falou. Pode ser, na verdade, uma coisa que você tem muita vontade, mas você não assume nem pra você e nem pras pessoas. Pode ser uma coisa que você se culpa lá de trás. Pode ser uma coisa que você culpa alguém sobre alguma coisa que aconteceu. Você entende que assim, qualquer coisa que estiver mal resolvida dentro de você vai fazer a sua mente ficar barulhenta? Vai fazer a sua mente ficar ali metralhando um monte de coisa, porque aquele aperto e aquele aperto, sabe, no peito ou na barriga, e aquela coisa embrulhada, e aquela sensação, sabe, às vezes uma dor, assim, ai, tem uma dor aqui que nunca passa, eu tomo remédio, eu vou no médico, nunca resolve e tal. Tem algo mal resolvido aí. E enquanto você não olhar pra isso, e você não identificar o que que é, e você não resolver isso da forma que isso precisa ser resolvido, no meu caso era falar a verdade. No seu caso pode ser outra coisa, entende? Pode ser pedir perdão pra alguém. Ou chegar em alguém que você gostaria que pedisse perdão pra você e falar pra pessoa que você tá chateada com ela e que seria muito importante se ela pudesse, né, reconhecer o erro, né, que você considera que ela cometeu com você. Ou às vezes é você, tipo, colocar um desejo em voga que você tem para as pessoas saberem dele, mas você tem vergonha, você acha que elas vão te rejeitar e tal. Não importa o que é. Algo aí precisa ser dito. Algo aí precisa ser trazido para fora. E é interessante, né, a gente perceber que, assim, toda vez que você for refletir sobre algo que é importante, que você precisa resolver, sua mente vai tentar te sabotar, assim como a minha mente ficou tentando. Ah, mas e se ele não confiar mais em mim? Ah, mas e se ele achar que eu sou sempre que eu falo, eu tô mentindo? Ah, mas nossa, que vergonha, por que que eu fiz isso? Ah, não, mas e se eu parar, tipo, de ver ele, sei lá, entendeu? E se toda vez que ele tocar nesse assunto eu falar tal coisa pra sair desse assunto? A mente ficou tentando encontrar todas as maneiras possíveis e imagináveis e até as inimagináveis para que eu não fosse e assumisse para ele que eu havia mentido. O que que é isso? O orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego. Todos nós temos ego, nós somos seres humanos, a gente tá aqui. Isso não faz a gente um ser humano ruim. É só importante a gente ter consciência de que quando o nosso ego dá uma escorregada e ele passa dos limites dele, a gente coloca ele no limite dele e faz o que precisa fazer. Então não é sobre a gente ter raiva do ego, ter ódio do ego, achar que o ego é o nosso inimigo. O ego é o nosso parceiro de caminhada. Mas ele é aquele parceiro que, às vezes, se a gente não tá atento, ele é meio inconsequente. Então a gente vai ter que estar, às vezes, chamando ele pra trocar uma ideia e falar: não, tá bom. Você não quer que eu faça, mas assim, você já fez uma coisa lá que não foi legal, eu vou ter que resolver agora. Então nós somos a consciência. E conforme a gente começa, então, a fazer isso e perceber que toda vez que a gente for, então, refletir sobre algo, a gente vai ser sabotado pelo nosso ego, vai vir a vergonha, vai vir um sentimento de medo, vai vir um sentimento de medo de abandono, de medo de rejeição, de medo da pessoa não compreender, de culpa, de vergonha, como eu falei, vai vir um monte de coisa. Vai vir um monte de coisa. Só que assim, você tem todo o poder de escolha entre, mesmo sentindo tudo isso, você fazer o que você precisa fazer, ou você escolher não fazer o que você precisa fazer e você ficar então tentando maquiar isso daí com esse barulho todo, tendo essa mente extremamente barulhenta, porque toda mente barulhenta esconde um monte de coisas mal resolvidas, porque nos últimos anos o que eu literalmente, né, venho fazendo, não quer dizer que eu concluí, porque não é uma coisa que a gente conclui, né? A gente é uma coisa infinita, mas a gente reduz e vai ficando bom, a vida vai ficando boa. Eu digo pra você, a vida fica boa, entendeu? A vida interna. Porque às vezes vai ter gente que vai falar, mas e o dinheiro? E não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso, inclusive, na minha percepção hoje, é consequência. Porque, tipo assim, se você tá bem por dentro, a possibilidade de você ganhar dinheiro é muito maior. Por quê? Você tem mais estabilidade nos seus projetos, você não fica ali se perdendo, você não fica faltando, você não fica procrastinando, você não um monte de coisa. Então, tipo assim, até mesmo essa parte financeira, assim, tal, eu
Na minha percepção, a pessoa que tá bem, tá equilibrada por dentro, ela tem mais potencial de ganho. Até porque ela é mais espontânea, ela é mais leve, sabe? Não quer dizer que ela não erra, não quer dizer que ela não se equivoca, não quer dizer que ela não se arrependa, às vezes, de algo que fez, não quer dizer que ela não tem que consertar uma mentira que contou, entendeu? Tipo assim, a gente é humano. Mas quando a gente vai permitindo essa leveza entrar em contato com a gente, né? E a gente escolhe viver essa leveza, a vida vai ficando melhor. Só que para viver essa leveza, qual que é o caminho? É exatamente esse, entende? É o quê? É começar a resolver tudo que tá pendente. Então, assim, existe uma mesa cheia de papel mal resolvido. Vai ter que resolver um por um. Ah, mas é muito difícil. Nossa, não vai acabar nunca. Tudo acaba. Tudo acaba. Tudo acaba. Veja bem. Agora, se você continuar fugindo e colocando mais barulho em cima, cada vez que você busca a fuga, você está colocando mais um papel em cima da mesa. Então você acha que você está resolvendo o seu problema, mas você está piorando o seu problema. Então, assim, você é livre para tentar empurrar com a barriga o quanto você quiser. Mas uma coisa eu te digo: a vida sempre vence. Em algum momento, você vai estar numa situação tão, tão, tão intensa que a única coisa que você vai conseguir fazer para dar o próximo passo é começar a resolver. Então, você tem a liberdade de escolher se você quer começar a resolver agora, que você ainda não tá com a corda no pescoço, ou se você quer chegar com a corda no pescoço para começar a resolver. Porque no geral é assim, a gente tenta evitar até o talo. Quando a corda chega no pescoço, a gente percebe que não tem para onde correr, a gente vai lá e começa a resolver, e aí depois de um tempo a gente até agradece aquela dificuldade que veio e a corda que veio no nosso pescoço, porque a gente percebe que sem aquela corda a gente não teria começado o processo e não teria se resolvido. Então eu, por exemplo, hoje, quando eu olho para trás, para aquele momento que eu tava tendo pesadelo, que eu tava tendo ansiedade, que eu tava tendo um monte de coisa, eu tava tipo desequilibradaço assim, tipo, tava, meu, me perdendo em mim mesmo. Hoje, quando eu olho para aquele momento da minha vida, eu sinto muita gratidão por ele. Por mais que tenha doído, por mais que tenha sido difícil, por mais que, meu, nossa, foi um arregaço, sabe? Na hora, assim, você só quer pular do barco e fugir da vida. Mas se você, na humildade, assume que, não, eu preciso resolver uma coisa de cada vez, eu preciso resolver uma por uma. E assim, não vai ser do dia pra noite, não vai ser uma coisa que você vai acertar sempre, você vai errar, você vai se equivocar, você vai sentir vontade de desistir, você vai desistir, talvez você vai retomar depois, você vai querer fugir, vai ter uns momentos que você vai meter umas fugas também. Tipo assim, o caminho ele é assim. O caminho ele é assim, ele não é idealizado. O caminho não é idealizado, mas no caminho, se você opta se manter nele, e aí ter bons amigos, ter pessoas que te apoiam, isso aí é fundamental e vai fazer toda a diferença. Mas assim, honestamente, tem momentos que não tem ninguém. E eu já passei por isso. Tem partes do caminho que é você com você. E tem partes que aparecem pessoas, tem partes que você se frustra com as pessoas e você culpa elas como se elas tivessem te traído. E aí lá na frente você descobre que na verdade elas não te traíram, elas só foram honestas com elas mesmas. O problema é teu. E é você que tem que resolver. Então elas não têm a obrigação de resolver o teu problema ou de ficar ali em volta de você porque você tem um problema. O problema é teu, então você resolve. Se você tem pessoas que têm um amor e um coração gigantesco a ponto de aceitar permanecer, não é porque elas são leais apenas, é porque elas escolheram. E se elas tivessem escolhido não estar mais, elas não são desleais por isso. Elas são apenas o quê? Seres humanos livres que podem escolher seguir em frente, mesmo que o teu problema seja gigantesco. E na prática, eu aprendi isso, sabe? Eu senti muita raiva de muita gente, eu senti muito ódio de muita gente que me. Naquele momento, né? Eu senti que ela me deixou sozinha no meio do caminho. E hoje, quando eu olho, eu falo, cara, não, ela não me deixou, ela seguiu o caminho dela. Aquele caminho era meu. Eu que criei aquele problema, não foi ela que criou. Então, quem que tinha que passar pelo caminho da solução do problema era eu. Agora, quando eu tava lá, eu tava me sentindo fragilizado, eu queria realmente a presença de alguém. E quando ela optou seguir o caminho dela, eu fiquei pensando só em mim e não pensei nela. Não entendi que ela realmente tinha a vida dela pra viver. Só que na hora a gente não pensa isso. Na hora a gente sente raiva, sente ódio, a gente julga a pessoa e tal, faz um monte de coisa. Mas conforme o caminho vai passando, a gente vai percebendo tudo isso. E é isso, sabe? Então, assim, saiba disso. É possível ter uma mente silenciosa, sabe? É possível ter uma mente em paz. É possível ter uma mente tranquila. Se você sente que talvez sozinho ou sozinha vai ser muito difícil pra você, eu te convido, né? Você entrar em contato comigo, porque assim, eu sou formado em psicologia, né? E eu sou mentor.
Então, se você quiser, né, vir falar comigo e tal, ou às vezes, né, se você tem interesse em um processo terapêutico, assim, tal, aí a gente pode conversar, porque assim, eu particularmente hoje eu prefiro mais trabalhar como mentor, né, mas eu sou formado em psicologia, né, então assim, eu tenho, né, toda a habilidade, a expertise e a competência, né, para ser um terapeuta. Inclusive, né, foi o que eu fiz nos últimos anos da minha vida. E caso você também tenha interesse em entender melhor, sabe, esse medo de você ser rejeitado, esse medo de você ser rejeitado, esse medo das pessoas não te aceitarem, não te compreenderem, tem o meu último curso, que é o curso novo que eu lancei, aqui embaixo na descrição do vídeo, o link dele lá do Hotmart, entendeu? Então, assim, esse curso é um curso super acessível, o preço dele, assim, tipo assim, é o preço de você, às vezes você gasta, tipo, comendo pizza sexta-feira à noite com os amigos, com as amigas. E esse curso, ele é exatamente uma forma de eu ir te guiando. Então, é você ter alguém ali que vai te guiando nas coisas que são necessárias você ter a percepção para você começar esse processo de cura, sabe? Dessa dor e dessa ferida de medo de ser rejeitado, das pessoas não te aceitarem se você realmente for você, se você for honesto, se você for sincero e tal. E é isso, né? Então lá você pode fazer perguntas, você pode entrar em contato comigo, né? Tem as ferramentas práticas, não é um curso só de assistir, tem umas ferramentas práticas para você fazer. Cada módulo tem uma ferramenta prática que vai te guiar em uma experiência que aquele módulo está propondo, né? E é introdutório, então, tipo assim, é para pessoa que não sabe como lidar ainda com isso, é para pessoa que não entende nada sobre isso, então eu pego na tua mão, é o início mesmo da jornada, entendeu? Eu vou ali te ensinando as coisas mais básicas, as coisas mais iniciais que você precisa saber. E caso, né, você dê os passos que aquele curso realmente está te propondo e tal, e você aceite vivenciar ali aquela jornada, que é uma jornada tipo de 6 semanas, de 8 semanas, então é uma jornada de 2 meses, assim, tal, né? Dependendo, né, de como você quiser vivenciar o curso, até dá para vivenciar ele em 3 meses. Mas é uma jornada, assim, de 2 a 3 meses. E você viver naquela jornada de 2 a 3 meses, eu tenho certeza que você vai gerar uma transformação em você visível e você vai perceber o quanto é bom você investir no seu autoconhecimento. E aí, né, caso você queira depois dar outros passos mais aprofundados, aí você pode, né, seguir comigo ou seguir com outras pessoas que sejam da sua confiança, porque o meu trabalho ali é realmente tirar você da inércia de não fazer nada, de não saber como resolver, te dar ali esses primeiros 3 meses de apoio, esses primeiros 3 meses de jornada, né, desse início dessa cura, para você vivenciar o prazer que é você ir se compreendendo e se entendendo nas suas próprias questões, e daí para frente, né, a tua liberdade ela vai ditar, né, e vai guiar o seu próximo passo. Não se esqueça de clicar aqui e curtir o canal, né? Curtir o vídeo, na verdade, né? Curtir o vídeo, de seguir o canal e de deixar aqui o seu comentário, porque o seu comentário ele é muito importante, tá? Os vídeos que eu faço aqui, eu sei que eles estão sendo bem aceitos, porque eu vejo a quantidade de visualizações, de comentários, de interações de vocês, e eu quero pedir apenas que vocês possam me ajudar a chegar em mais pessoas. Então, compartilhe com as pessoas, sabe? Indica para um amigo, para uma amiga, porque eu não vou parar aqui. Isso aqui é uma. Eu vou continuar essa jornada aqui incessantemente. Só que se você contribuir comigo, curtindo o vídeo, seguindo o canal, compartilhando, comentando, aí o YouTube vai também levar para mais pessoas. Você vai me ajudar a chegar em mais pessoas. Então, assim, eu conto, né, com a sua participação. Eu peço humildemente que você possa se somar nessa família, que é o despertar da nossa potência interior. E juntos a gente segue nessa jornada. E eu te desejo muita boa sorte para que você possa construir a sua mente tranquila na sua vida. Tchau, tchau.